pontos religiosos. E até que é que o filho se namorou? Ele disse: olha pai, está aqui, era um livro sobre geografia. Pensou, a geografia não tem nada de Deus, sabe? Então entregou o livro e disse: ó pai, entretenha-se aí com esse livro, que eu vou ali marcar a consulta. E quando o filho veio, começou a ouvir o pai a dizer: glória a Deus, glória a Deus. Oh pai, mas eu dei-lhe um livro de geografia, não é um livro sobre religião. O pai disse assim: filho, é que eu agora estive a ver aqui o ponto mais fundo da Terra, a distância que é. E agora já sei onde é que Deus colocou os meus pecados. Mas mesmo sendo um ponto bem fundo, Deus diz que não se vai relembrar novamente dos nossos pecados. Ou seja, o esquecimento de Deus tem a ver com os nossos próprios pecados. Em relação a nós, pois nós esquecemos muitas vezes é como confessá-los. Mas aí também temos o privilégio que quando nós somos fiéis, aqueles pecados que nós não conseguimos confessar, o próprio Espírito Santo vai fazer com que esses pecados sejam pegados. Vamos ler, ora, aqui em Isaías, capítulo 43, versículo 25, diz assim: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Está em Isaías, capítulo 43, versículo 25. Ouve-se muito dizer que Deus lança nossos pecados no mar do esquecimento e dele não se lembra mais. Você precisa entender que, ao se arrepender verdadeiramente de seus pecados e crer que Jesus é realmente o Filho de Deus, o qual é o único mediador entre Deus e o homem, como está escrito, porque há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. E agora ainda uma parte que é assim. A gente gosta muito que Deus nos tenha esquecido dos nossos pecados, das nossas transgressões e nos tenha perdoado. Nós muitas vezes podemos nos esquecer daquilo que nós fazemos, mas às vezes não. Quando nós estamos muito em baixo, normalmente a gente faz o seguinte: a gente confessa todos os pecados. Acho que só falta começar a confessar aqueles quando era bebê, porque a Deus esquece, mas a gente não se esquece. E então faz o seguinte: a gente vai é como se estivesse numa estromeira. A gente vai passar o lixo todo a pente fino, mas a gente o que está a fazer é passar só lixo. E em relação ao nosso próximo, nós também temos muito esse hábito. A gente, desculpa. Mas a gente acaba por não esquecer, porque é assim: se ele nos fizer outra, nem que ele já tenha feito 10, mas ele vai ter que ouvir as 9 que ele fez anteriormente. A gente já tem dito à pessoa: estás desculpado. Mas se ele fizer a outra, a gente conta as 9 todas e joga-lhe na cara. Porque temos essa virtude entre aspas. Não, mas
Então, mas é humano. Porque a gente vê quando Jesus conta a história daquele que devia bastante e foi ao seu senhor e pediu-lhe perdão porque não podia, era impossível ele pagar aquela dívida tão grande. Tudo bem, o seu senhor perdoou. Mas se vamos ver, ele quando saiu para fora, aquele que devia-lhe uma ninharia em relação ao que ele devia, porque se vamos ver, o que o outro devia era uma ninharia, não era assim bastante. Pronto, e enquanto ele não conseguiu perdoar o outro. Ora, é só questão disso. Ouve-se muito dizer que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento dele. Ora, já tinha lido. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você de Jesus e além de ser perdoado, você alcança a vida eterna. Você não encontrará na Bíblia o termo exato, mar do esquecimento, que nos leva a mencionar essa expressão. Fica em Miqueias, capítulo 7, versículos 8 e 19, que diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornara a ter compaixão de nós, pisar aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Esse versículo trata do caráter misericordioso do Pai. Já no Antigo Testamento, muito tempo antes da vinda de Cristo, que representa a graça, o nosso Deus não agiu em momento algum de forma cruel para os que o amavam. Quando você se prostrar diante do único e verdadeiro Deus, verdadeiramente arrependido e confessar os seus pecados, Ele te perdoa e esquece todas as tuas transgressões. No livro de Tiago diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Podemos ver isso no 1 João, capítulo 1, versículo 9. Essa promessa se estende até os nossos dias de hoje. É para você e para mim. Deus não pensa antes de perdoar os seus pecados. Ele simplesmente perdoa. Basta confessar com arrependimento sincero no coração. Sim. É capítulo 1, versículo 9. Quando Deus entrega seu filho para morrer por você, há um sentimento de amor incondicional por parte do Pai para com você. E todos os que se encontram perdidos em meio ao pecado que domina o mundo. Ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador em sua vida, você se torna uma pessoa especial para Deus. A sua palavra diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Em Isaías, mas se quiser dizer alguma coisa, pare, diga para eu parar, para você falar. Em Isaías, tá. Porque isto é uma coisa que é para partilharmos, e como é para partilharmos, é bom que a pessoa também diga aquilo que pode se lembrar no momento. Compreendeu? Ok, então posso continuar. Em Isaías capítulo 43, versículo 2 diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías está afirmando que Deus não se lembra do seu pecado. Quando confessado, você está em
entendendo o que é a misericórdia de Deus? É Deus perdoar, mas esquecer mesmo. Não é? Por isso é que nós dizemos que o perdão, os caminhos de Deus, não é bem assim, os caminhos de Deus não são os caminhos do homem, e os caminhos do homem não são os caminhos de Deus. Porquê? Porque nós dizemos que perdoamos ou mas não nos esquecemos. Mas quando Deus diz que perdoa, Deus esquece. Não quer dizer que apaga da memória de Deus. Porque Deus, antes da gente pecar, Ele já sabia que a gente ia fazer aquilo. Por isso, não é questão que Deus tenha esquecido. Simplesmente, o amor de Deus é muito superior à nossa transgressão. Porque quando Balaão foi tentado amaldiçoar o povo de Deus, porque ele foi pago, ele iria ser pago por uma soma bem grande, para que amaldiçoasse o povo de Deus. Só que o próprio Deus tinha colocado a sua graça sobre aquele povo. E então, se Deus abençoou aquele povo, não porque ele fosse santo, não porque ele não tivesse pecado, mas que o próprio Deus era a sua misericórdia. Então, se Deus santificou, a sua santidade repousava sobre aquele povo. Não era a santidade do povo, mas a santidade de Deus. Compreendeu? Então, ele, por 3 vezes, tentaram ver se ele coisa, e se ele transgredia, tentava amaldiçoar o povo, e ele disse: como é que eu posso fazer uma coisa da qual Deus não fez? Ou seja, se Deus abençoou, eu estou somente a fazer aquilo que Deus me está a mandar fazer. Porque o próprio Deus abençoou. É verdade que ele depois acabou por fazer com que eles pecassem com as mulheres, porque foi a única hipótese, o ponto fraco que o povo tinha. E então foi aí que ele conseguiu, porque ele acabou por se vender à mesma a esse rei, e ele ensinou qual era o ponto fraco do povo, de modo a que ele realmente transgredisse, e eles acabaram por sofrer. A gente vê aquela tribo que foram praticamente quase todos dizimados, que eram os benjamitas, que eram os filhos de Benjamim, os descendentes de Benjamim, e eles tiveram que arranjar esposas porque já não havia mulheres ali na tribo, naquela tribo, pronto. Que o povo de Israel era dividido por 12 tribos. O descendente de Jacó, ou seja, vemos que desde Abraão, que Deus prometeu que seria uma grande descendência, mas onde começou a aparecer o povo de Israel são os descendentes de Jacó, que Jacó passou a ser Israel quando lutou com Deus, e depois os descendentes dele, vemos que o povo de Israel começou a ser dividido, era as tribos de Israel. Ora, você perdoa, mas sempre que você visualiza o que te fizeram, o perdão do homem natural nem sempre está ligado ao esquecimento, mas o perdão divino torna totalmente desaparecido toda a iniquidade ao lançar teus
pecados nesse lugar obscuro. Deus nunca mais deseja lembrar-se dele. Não se preocupe se o mar do esquecimento existe ou não. O que interessa, na verdade, é saber que Deus te ama, tanto a ponto de escolher não se lembrar dos teus erros. Quando você realmente se arrepender e pedir perdão a Ele, como já foi dito acima, é uma questão de decisão de não mais cometer aquele pecado. Porque nós vemos, quando foi a mulher apanhada em adultério, o que é que Jesus disse a ela?